Vamos ler o texto, então, bíblico, 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul, e Ziclag a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos querelitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor? E descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado dos amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Desierto florido. Desierto florido é a forma como os chilenos chamam um fenômeno que acontece no deserto do Atacama, um dos mais secos de todo o planeta. Em algumas ocasiões específicas, as chuvas promovem aquilo que eles chamam de desierto florido, deserto florido. As chuvas chegam numa determinada época do ano e aquele lugar seco, absolutamente seco, se torna um tapete de flores das mais diversas. Uma das cenas mais extraordinárias que a humanidade pode contemplar. O Atacama, deserto, seco, vive toda a estiagem e toda a normalidade da cultura de um espaço como esse, de repente é transformado num lugar florido, num lugar especial. Dentre as muitas notas sobre esse assunto, uma frase chamou a minha atenção e eu compartilho com você. As sementes passam anos enterradas no solo seco do deserto e germinam nas escassas temporadas de chuva. Uma dessas escassas temporadas de chuva aconteceu agora, bem recentemente. E o tapete florido no deserto se apresentou. E as pessoas podem ir lá visitar, conhecer e interagir com aquela
natureza extraordinária, fruto da mão de Deus e da graça do Senhor, que é capaz de transformar desertos em lugares floridos. Eu creio que Deus é capaz de transformar desertos em lugares floridos. Davi vivia perambulando com os filisteus, ele trabalhava com eles agora. Ele fazia parte do exército dos filisteus. Davi, o mesmo Davi que lutou contra o gigante Golias, era agora, em razão da perseguição implacável de Saul, era alguém que estava distante da sua terra, vivendo agora para proteger os filisteus. Tinha uma guerra contra Israel. Os reis filisteus não quiseram que Davi fosse e determinaram que ele ficasse. Davi volta para a sua terra, Ziclag, um deserto, um lugar onde ele estava habitando, uma cidade que havia sido edificada para que pudesse abrigar a Davi e aos seus homens, todos ali vivendo e trabalhando sob o comando de Davi. Apesar de ser um lugar deserto, era para Davi um oásis. Voltar para casa, para muita gente, é um oásis. Mas esta volta para casa não foi o oásis que eles esperavam. A volta para casa foi um confronto muito pesado e difícil. O que eles viram? O que eles viram? Eles viram a cidade incendiada. Eles viram a cidade destruída. Viram suas casas, seus lares construídos por suas mãos, destruídos ali diante dos seus olhos. Ainda o sabor do fogo ardendo e aquele cheiro sendo espalhado naquele lugar seco e deserto. Destruição muito maior do que os seus olhos estavam ali e tinha acontecido. Isso foi o que eles viram. Quem eles não viram? Eles não viram suas esposas. Eles não viram seus filhos. Eles não viram seus pais, os idosos. Eles não viram os seus animais, eles não viram os seus bens, eles não viram ninguém que eles tanto amavam. A cidade que havia sido destruída se transformou agora numa cidade deserta, uma cidade alcançada pelo fogo e pela mão pesada dos amalequitas. Esta cidade é a cidade de Ziclag, este é o lugar onde eles estavam. A chegada de Davi e seus soldados foi um momento de profunda emoção. A reação de Davi e dos seus soldados, descrita pela Bíblia, é até poética. Choraram em alta voz até cansar. É aquele choro sofrido e intenso. É o choro da alma. É o choro onde as lágrimas vão se secando, mas a dor do choro permanece ali. O cansaço de tanto chorar, a fraqueza do corpo, em razão da fraqueza emocional. Desse choro, dessa lágrima, veio o desespero. Davi se angustiou muito porque os soldados planejavam matá-lo. Desespero associado à angústia, associada à necessidade de tomar uma decisão, é uma péssima conselheira. Quando uma pessoa está desesperada, ela precisa tomar uma decisão. Há desespero, a angústia e a decisão, em geral, a decisão é passional e toda e qualquer decisão passional é perigosa. Haja visto os crimes passionais, crimes que envolvem paixão, crimes que envolvem uma dor pela perda, uma dor de uma traição, a dor de um abandono. Crises como essa produzem atos absolutamente desesperados. São pessoas que são capazes de tomar uma arma, tomar uma pedra, tomar uma faca, atingir a pessoa, tirar a vida daquela pessoa e depois de tanto momento de tamanha intensidade de violência, são capazes de chorar ardentemente e dizerem que se arrependeram profundamente. Mas aí, já é tarde demais. Davi tem uma busca diferenciada desses homens. Davi busca o Senhor. E Davi busca o Senhor e o Senhor o fortalece. A Bíblia diz que Deus fortaleceu a Davi. Esse fortalecimento tem pelo menos duas áreas. A primeira área é que Deus fortalece o interior de Davi. Davi também estava desesperado. Davi também estava com a sua alma angustiada. Davi também havia chorado até perder as forças, mas ele foi fortalecido pelo Senhor. E aqui nós aprendemos que nos momentos de profunda tristeza, angústia, desespero, nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor e somente Ele é capaz de nos fortalecer. Por isso eu reafirmo, eu creio que Deus pode transformar desertos em lugares floridos.
O segundo fortalecimento é o fortalecimento diante das pessoas. Davi também foi fortalecido diante dos olhos daqueles que queriam matá-lo. Aqueles que seguiam as suas ordens, aqueles que obedeciam ao seu comando, agora queriam matá-lo. Mas Deus reverteu essa história. Deus mudou essa história, a despeito da tentativa daqueles homens em que eles queriam acabar com a história de Davi que ali estava. Deus transformou aquele momento, fortalecendo Davi diante das pessoas. E eu me lembrei de algumas histórias da vida de tanta gente que eu conheço. O que fazer quando você está mal e ainda descobre que tem gente contra você? Deus o fortaleceu interiormente, mas Deus também o fortaleceu externamente. Os outros passaram a vê-lo de fato como ele era. Deus o guardou, Deus o protegeu. E o passo seguinte é um passo extraordinário. Davi vai ao Senhor. O Davi fortalecido pelo Senhor, o Davi angustiado, o Davi entristecido, o Davi desesperado, o Davi que chorou amargamente até que as suas lágrimas secassem e o seu corpo refletisse isso com um cansaço profundo, conforme a Bíblia nos descreve. Ele foi à presença do Senhor, ele ouviu ao Senhor e ele obedeceu ao Senhor. E essa obediência a Deus, meus irmãos, é ponto fundamental da nossa história. Ao sermos fortalecidos pelo Senhor, nós somos fortalecidos porque estamos ouvindo o Senhor, mas para permanecermos fortalecidos pelo Senhor, nós vamos caminhar na obediência, fazendo aquilo que determina o Senhor para a nossa vida. Davi ouve ao Senhor e o obedece, e aqui algumas lições são importantes que Deus ensinou a Davi e a nós. A primeira delas está nesse texto, quando os 600 soldados partem, depois de Deus trazer a palavra ao coração de Davi. Deus disse a Davi: pode ir, vai persegui-los, porque eu estarei com vocês e darei a vocês a vitória. A palavra é para Davi, mas a vitória era de todos. A palavra era para o Davi, o comandante que ali estava, mas a reação, a resposta poderia alcançar todos aqueles que ali estavam. Partem os 600 para a batalha da vida deles. A batalha mais importante. Não era uma batalha para conquistar uma terra, não era uma batalha para conquistar animais, era a batalha para reconquistar a esposa, para reconquistar os filhos, para reconquistar os pais, para reconquistar os animais, para reconquistar os seus bens. Era a batalha mais importante da vida daqueles soldados que ali estavam. Eles partem, são 600 homens. Os amalequitas são fortes, conhecidos na Bíblia como aqueles que conseguem invadir qualquer área e vencer os desafios que diante deles estão. Davi vai, mas 200 homens não conseguem ir. 200 homens estão tão cansados, estão tão sobrecarregados, estão tão desanimados, que praticamente desmaiaram do ponto de vista físico diante do rio. Não conseguiram atravessar o rio, não tinham forças. Os 200 ficam. Depois vou dizer para vocês o que aconteceu com esses 200 homens. Os outros 400 vão, e aqui nós precisamos entender que Davi poderia dizer várias e várias coisas para esses 200 homens. E uma primeira lição que nós aprendemos é: tenha paciência com os mais cansados. Tenha paciência com os mais cansados. Os 200 estavam cansados e poderiam receber ali qualquer palavra ditas para eles: levantem-se, vamos lá, vamos à luta. É a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai, vamos à luta. Mas eles não aguentavam, estavam cansados. Primeira lição importante: tenha paciência com os mais cansados. Segunda lição: fique atento aos sinais de Deus. No caminho em que eles estavam em busca de reconquistar, eles encontraram com um egípcio, quase que morto, 3 dias, 3 noites, doente, sem comer e sem beber. Parecia um encontro casual. Um daqueles muitos encontros que esbarravam com pessoas nas estradas onde a pessoa estava indo, ouvindo, mas havia algo extraordinário. Aquele egípcio não estava ali à toa, mas Deus o colocou ali. E Davi pôde perceber que esse era um sinal de Deus. Primeiro, deu a ele alimento, cuidou dele, fortaleceu fisicamente. Quando aquele homem já podia dizer alguma coisa, ele respondendo às perguntas que foram feitas: eu sou egípcio, mas eu pertenço a um amalequita. E o meu Senhor me deixou aqui, e nós demos com ímpeto contra Ziclag, era a cidade de Davi.
Se Davi estava procurando os seus perseguidores, ali estava um daqueles que foi para perseguir e para destruir a sua cidade também. Mas Davi entendeu que não era hora de estabelecer a vingança, tampouco a justiça. Era hora de compreender que era um sinal de Deus e que aquela pessoa não estava ali à toa. Ele chegou até o lugar, o amalequita, o egípcio, o servo de um amalequita, o levou até o lugar onde estavam as pessoas. Ele percebeu que eles estavam celebrando. E ele espera a hora certa para agir, e essa é a terceira lição. Espere a hora certa para agir. Espere a hora certa para agir. Não haja fora do tempo. Antes do tempo é precipitação, depois do tempo é procrastinação. Não haja fora do tempo. Achar a hora certa para agir, achar o momento certo para agir, é milagre de Deus, é graça divina, que é capaz de nos dar a bênção e a alegria da sabedoria e de entender que é a hora certa. Imagine você babando por vingança, querendo a destruição dos seus inimigos, você querendo reconquistar os seus bens, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, buscá-los, trazê-los de volta, mas havia necessidade de se esperar a hora certa de agir. Quando essa hora veio, meus irmãos, é a quarta lição. Quando essa hora veio, eles lutaram. A quarta lição é essa: quando chegar a hora certa, lute, lute, lute. Não desista. Seja alguém perseverante, persistente, capaz de enfrentar as maiores adversidades da sua vida sem desistir. Se Deus está com você, se Ele abriu as portas, se os sinais estão estabelecidos, lute, 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 ainda que você se considere menor. Ainda que você se considere fraco, ainda que você entenda que não há a menor chance de vencer esta batalha, lembre-se, se o Senhor te trouxe até aqui, a sua parte é lutar, lutar e lutar. Eles venceram a batalha. O Senhor os abençoou de maneira extraordinária. Eles conseguiram reencontrar suas esposas. Eu imagino e quero propor a você, pense nesse reencontro. Pense nesse reencontro. Pense no reencontro depois de você já ter chorado tudo que você podia, do seu coração ter se angustiado a ponto de você quase desmaiar, de você querer encontrar com seus filhos que foram tirados de você, filhos que foram sequestrados de você. Pense na possibilidade de um filho nosso viver um momento tristíssimo como esse, e esse reencontro é aquele reencontro que você corre, você abraça, e você chora, e você joga para cima, e você não acredita, porque é maravilhoso demais para viver esse momento de novo. Tomaram as suas esposas, tomaram os seus filhos, tomaram os seus pais, tomaram os animais, os seus bens, e voltaram para casa. Quando chegaram novamente perto do aquele rio, da travessia, Besor, os 400 homens que estavam com ele, lembra dos 200? Lembra da história dos 200? Os 400 homens que estavam com eles eram homens maus, coração maldoso, eram guerreiros, mas eram maus. Eles disseram: Davi, isso é um absurdo, vamos entregar para esses 200 que ficaram para trás as mulheres, os filhos e os pais, mas os bens são nossos. Nós que batalhamos por esses bens, nós é que demos a nossa cara, nós é que nos envolvemos, nós é que demos o nosso esforço, nós é que fomos até lá. Cuidado com a maldade do coração. O coração é enganoso, o coração se engana e o coração te engana. Cuidado com a maldade do coração é a quinta lição. Davi disse para eles: nada disso. Aqueles 200 e nós, os 400, nós formamos um só exército. E quem nos deu a vitória não foi a nossa força. A vitória não foi dada pela nossa força. A vitória não foi dada pela nossa estratégia, pela nossa artimanha, pela nossa inteligência. A vitória foi dada pelo Senhor. Por isso, ao reconhecer a vitória que foi dada pelo Senhor, nós vamos viver grandes vitórias na nossa vida, mas se atribuirmos a nós, ou a alguém, uma coincidência, uma grande, extraordinária vitória na nossa vida, nós perderemos outras e maravilhosas vitórias que poderão acontecer na nossa história. Foi estabelecido nesse instante a nossa sétima e última lição.
Se Deus te deu a vitória, compartilhe. Todos os bens que foram reconquistados, e alguns que foram conquistados ali, foram trazidos, e os 400 que foram à luta, à guerra, e os 200 que ali ficaram, compartilharam aquilo ali. Davi ainda tomou boa parte disso para presentear as pessoas, e foi estabelecida uma nova lei, a lei do compartilhar, a lei que mostra que todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma, que foram alcançados por essa ação divina que deu a vitória, todos eles são igualmente merecedores como aqueles que lutaram. Essa história me lembra, meus queridos irmãos e queridas irmãs, os desertos da nossa vida e a capacidade divina de produzir flores no deserto. No Atacama, Desierto Florido, nos desertos floridos que nós vamos visualizar, que vamos lembrar que as sementes estavam enterradas durante muito tempo, até que veio a chuva. A chuva comandada pelo Senhor é a chuva que desce, que faz umedecer o solo e que faz com que as flores, através das sementes que ali estão, elas possam brotar. E você começa a ver as flores, apesar de todo o deserto ainda está ali, mas as flores passam a presentear-nos com uma visibilidade extraordinária. Qual foi o momento que as flores começaram a aparecer no deserto para Davi? Foi quando Davi buscou ao Senhor. As flores começaram a aparecer no deserto para Davi, quando Davi buscou ao Senhor. Eu aqui, buscando ao Senhor. O Senhor é aquele que tem o poder da chuva, a chuva espiritual, a chuva de bênção, a chuva de poder, a chuva de graça, a chuva dos milagres de Deus, para jogar essa chuva sobre o deserto que é a minha vida, e apesar de todo o deserto, fazer florescer, e as flores estarão ao alcance dos nossos olhos, sob o toque da nossa mão, e vamos viver os grandes milagres de Deus, a partir do momento que buscarmos ao Senhor. Busque ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.